Boa noite. Estamos aqui para fazer a palestra de apresentação do curso de pós-graduação em Direitos da Criança e Adolescente pela PUC Minas. Sou a Marina Silman, uma das coordenadoras. Estou aqui com o Marcelo Vieira, o outro coordenador. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, como a Mariana disse, para apresentar o nosso curso de pós-graduação Lato Sensu. Esperamos que vocês gostem da nossa proposta e que venham, estudar com a gente um pouco, conhecer um pouco mais sobre o direito da criança e do adolescente. Então, das primeiras informações, o curso ele segue a modalidade online, uma pós-graduação EAD, com gravações das aulas ao vivo. Então, as aulas vão ser transmitidas de forma síncrona para os alunos, com a possibilidade do professor gravar a aula e disponibilizar para a turma. Isso é importante, né, Marina, de deixar claro, porque o nosso curso, embora ele seja síncrono, ele permite que os alunos que não possam acompanhar naquele determinado momento possam ter essas aulas posteriormente. E como o curso ele tem essa possibilidade, nós não cobramos chamada, de forma que os alunos possam, tenham tempo para poder estudar de acordo com o período que eles possam se dedicar. Mas lembrando que as aulas ficam disponíveis apenas 30 dias também, né, Marina? Sim, pela plataforma do Microsoft Teams. Bom, nós vamos poder falar, a gente vai falar um pouquinho sobre a PUC Minas e falar também um pouquinho sobre o nosso curso de pós-graduação, né? Pode ser passa o slide, Marina, fazendo um favor? Sim, Bom, gente, então, a missão da PUC Minas, da instituição que a gente está inserido, né, é importante a gente deixar claro, né, o que para vocês também conhecerem, quem não conhece, entender qual que é o papel da PUC Minas no mercado da educação superior no Brasil. Então, a PUC ela tem a missão, de aprimorar as consequências humanas, técnicas de profissionais das diversas áreas do conhecimento, visando atender uma sociedade em constante evolução, né? A formação da PUC de profissionais desde 1995, são mais de 500 cursos em andamento, muitos entrantes por semestre, mais de 10 mil alunos, e eu e Marina somos egressos da PUC Minas, né? Não no programa de pós-graduação Lato Sensu, mas no programa de pós-graduação Stricto Sensu. então, quais são os diferenciais de fazer uma pós-graduação na PUC? Como o Marcelo falou, nós somos egressos, então nós podemos atestar os diferenciais na prática. A PUC ela traz uma pluralidade de programas, então o aluno ele consegue encontrar o programa que melhor se adequa às necessidades. O corpo docente é de excelência, então é feita uma seleção para que os professores estejam alinhados com a disciplina que vai ministrar, trazendo tanto conhecimento teórico quanto prático e trabalho interdisciplinar. Principalmente no direito da criança e adolescente, essa interdisciplinariedade que a PUC Minas traz, ela é fundamental, porque o direito da criança e adolescente, ele traz um diálogo com diversas áreas do conhecimento. Então, a gente pode pensar na assistência social, na pedagogia, na psicologia, nas profissões da saúde. Então, é muito importante esse diálogo. E a tradição da PUC Minas, que completou 60 anos em 2018. Então, traz um peso esse diploma no currículo. A gente tem que lembrar que a PUC Minas uma instituição reconhecida no Brasil inteiro, né? O Qualis, ele é excelente para aqueles que queiram também se qualificar, né? Numa questão de acadêmica, propriamente dito, né? E aí nós vamos falar também um pouquinho sobre os diferenciais depois do nosso curso, né? Mas vamos deixar isso para um pouco mais para frente. Então, gente, a PUC, além de ser uma faculdade de graduação, ela investe na educação continuada, com os cursos lato sensu, né, presencial, a especialização, né, os MBAs, né, a lato sensu online, com aulas ao vivo, que é o caso
da nossa aqui, com especialização também, né, e MBAs. A Lato Sensu em EAD, com videoaulas, também o mesmo modo. A especialização Lato Sensu híbrido, né, com aulas semipresenciais. O aperfeiçoamento presencial online, os eventos, né, jornadas, workshops e os cursos em company, ou seja, né, a PUC Minas ela se preocupa não só com a formação básica, mas também de garantir uma formação continuada que busca trazer para o profissional formado, né, o estudante, um plus, né, uma possibilidade de continuar discutindo, de continuar estudando. A gente sabe que o profissional de hoje que não estuda, que não se adapta, né, ele está cada vez mais fora do mercado. Então, a PUC Minas ela tem sim essa preocupação também com o mercado. E com a educação continuada, claro. A PUC, ela também trabalha com diversas áreas do conhecimento, então disponibiliza cursos nas áreas de arquitetura e urbanismo, artes, ciências biológicas, ciência da religião, ciências sociais, comércio exterior, comunicação, contabilidade, direito, que é o nosso foco aqui, a economia criativa, educação, educação física, enfermagem e diversos outras áreas. E Né? pergunta mais importante, passo para o Marcelo. Por que fazer uma pós-graduação em Direitos da Criança e Adolescente? Pode já colocando os tópicos, Marina, fazendo favor. Bom, gente, então, existe uma necessidade, né, de fundamentação teórica do estudante, especialmente o estudante de direito em direitos da criança e do adolescente. Né? Tanto eu quanto a Marina, né, nós formamos nas nossas faculdades e não tivemos disciplinas de direito da criança e do adolescente. Então, o nosso trabalho a oferecer nessa pós-graduação é dar ao profissional a possibilidade dele se qualificar sobre os direitos da criança e do adolescente. A gente sabe que outros cursos, como pedagogia, como psicologia, como serviço social, né, eles também trabalham, eles já, ao contrário do direito, eles já trabalham com o direito da criança e do adolescente, mas também eles têm essa necessidade de aprofundamento. Por isso, gente, quando nós pensamos no curso, nós pensamos sempre no desenvolvimento de uma visão transdisciplinar sobre o tema. Então, nós temos o nosso corpo docentes formados em direito, formados em enfermagem, formados em serviço social, psicologia, enfim. A nossa ideia é trazer para o aluno toda essa gama de conhecimentos e também de conhecimentos práticos. O nosso corpo docente também tem essa diferença de um trabalho prático com o direito da criança e do adolescente. Então, nossa preocupação ela é uma visão transdisciplinar, mas também uma junção entre prática e teoria. Por isso, o nosso corpo docente ele é tão especializado, né? E por ele ser especializado, por nós podermos ter escolhido a dedo as pessoas que nós gostaríamos de trabalhar, né, em cada um dos tópicos, nós também podemos investir nas metodologias de aprendizado. Né? Ou seja, a gente tem um padrão de trabalho, né? A gente tem professores que trabalham com diferentes metodologias, mas sempre integrado naquele objetivo final do curso. Então, nós garantimos um corpo docente com qualificação teórica e prática e que tenha um conhecimento de pedagogia para conseguir passar isso para os alunos, por meio das metodologias de aprendizado, algumas mais ativas, outras menos, mas sempre trabalhando com um diálogo com o aluno, né, tentando trazer as vivências do aluno também para as discussões em sala de aula, porque justamente a nossa ideia não é qualificar no plano teórico, e sim dar ferramentas, dar instrumentos para que o aluno ele consiga aplicar o que ele está vendo, o que ele está discutindo na prática. Né? Então, nós temos essa preocupação em trazer o direito da criança e do adolescente também na realidade e saber como que a gente pode, né, contribuir não só para o desenvolvimento teórico, mas também para o desenvolvimento prático do direito da criança e do adolescente. Nós temos professores, né, Marina, dos vários locais do país também, né? Professores do Rio, professores de São Paulo, né? Professores de Santa Catarina, né? Então, nós também podemos, por ser online, também nós podemos trazer um corpo docente diversificado também
né, de locais diferentes, convivências diferentes também da nossa. Sim, isso é muito importante porque mostra como que é a prática dos direitos da criança nas diversas localidades. Então, acaba que tem uma troca muito rica a partir dessas experiências do corpo docente também. Pode passar, Marina. Bom, Programa. Marina, e como é que é o nosso programa? Acho que é importante a gente detalhar um pouquinho sobre ele também, né? Então, a gente começa com a introdução ao direito da criança e adolescente, que é um módulo inicial, um módulo introdutório, que vai ser debatido o desenvolvimento histórico do como foi todo o processo de desenvolvimento até chegar no direito da criança e adolescente. Então, discute-se aquela fase do direito do menor, da fase da ausência de direitos, trazendo as noções gerais também de direitos da criança e adolescente nesse módulo inicial, para que o aluno possa ter um alinhamento dessa área. É importante, gente, quando a Marina fala isso, porque quem trabalha com direito da criança e adolescente sabe que existe uma crítica muito grande a esse ramo do direito, né? Uma ideia de que a lei é muito avançada, mas na prática ela não encaixa. E a gente precisa começar a discutir essas coisas, a mostrar por que que a lei ela é desse jeito, né? O que a gente fala quando a gente fala em direitos da criança e adolescente, definição de microsistemas, como o pessoal pode trabalhar com isso, né, para trabalhar, para poder criar uma forma de interpretar essa área do direito, né? E aí nossa segunda disciplina é justamente o sistema de garantias do direito, né, que é justamente o como que o poder público em todas as suas esferas se organiza para criar um sistema que vai justamente colocar os ditames do direito da criança e adolescente em prática, né? Então, falar sobre responsabilidade de cada um dos entes, responsabilidade de cada uma das áreas, né? E aí falando de um tratamento, como a Marina já adiantou, interdisciplinar e intersetorial do direito da criança e do adolescente. Direito à saúde eu vou deixar com você, Marina. Afinal de contas, Sim. você é uma das professoras. O direito à saúde é um módulo que vai ser abordado os aspectos gerais do direito à saúde e vão ser verticalizados alguns pontos, até mesmo que a gente pode considerar polêmicos, como a vacinação, a possibilidade ou não dos pais recusarem tratamento médico em nome dos filhos, se a criança ou adolescente também tem uma autonomia para uma recusa de tratamento médico. Como que funciona as previsões normativas específicas para crianças e adolescentes na lei do SUS, por exemplo, na Constituição, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente? Quais são os cuidados pré e pós-natal específicos? Qual que é a relação entre crianças e adolescentes e os profissionais da saúde, trazendo aqui um diálogo com a bioética, com o biodireito, a possibilidade de cuidados paliativos, o exercício do direito de morrer. Temos também relacionados à prática com a judicialização da saúde, a saúde de crianças e adolescentes com deficiência, quais são os direitos, garantias específicos também. A questão também, um debate em alta, que é a medicalização de crianças e de adolescentes, como que está sendo debatido esse ponto e algumas questões referentes também à saúde mental de crianças e adolescentes. Bom, vocês vão ver, gente, que a gente vai seguir mais ou menos o modelo do Estatuto da Criança e Adolescente, mas não nos atendo à lei, né? Apenas a lei, apenas o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, nós vamos falar sobre parte mais geral, depois trabalhar cada um dos direitos fundamentais da criança e adolescente. E o módulo posterior é o módulo do direito à convivência familiar. E como é um módulo muito polêmico e com muitas questões que envolvem o direito de família, mas também não envolve, porque tem
uma vertente totalmente diferente de como que você trabalha um e como você trabalha o outro, nós dividimos o direito da convivência familiar em três módulos, né? O primeiro módulo, que é mais introdutório, né, do direito da convivência familiar, que vai falar sobre histórico, conceito, estrutura, família natural, família ampliada, família substituta, vai trazer os conceitos gerais, vai falar sobre interpretação desse ramo do direito. Posteriormente, temos um módulo específico sobre a adoção, porque entendemos que a adoção ela precisa ser trabalhada de uma forma mais específica, e também um módulo sobre acolhimento, né, tanto familiar quanto o institucional, né, trabalhado pelo professor Raul, com muitas discussões sobre o serviço propriamente dito e como que ele se organiza, né, para atender às demandas da criança e do adolescente que não pode estar ou não tem, né, famílias naturais, substitutas, ampliadas que possam recebê-lo. E a gente segue com o direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Vai trazer tanto questões quanto o trabalho infantil, a capacidade para o trabalho, quanto temas recentes relacionados à produção de conteúdo por crianças e adolescentes nas redes sociais, ou seja, o trabalho artístico de crianças e adolescentes relacionado às situações de oversharing e a fiscalização do trabalho, aprofundando bem como que traz esse diálogo entre o direito da criança e o direito do trabalho também. É importante também que é trabalhado, né, as convenções da OIT, é trabalhado também as questões da lei da aprendizagem, né, a lei de estágio, né, lei do primeiro emprego. Então, tudo isso também é trabalhado de forma, né, nós temos uma noção também um pouco mais ampla do que seria esse direito, né, à profissionalização e à proteção ao trabalho. Bom, posteriormente, pessoal, nós vamos começar, a gente passa a trabalhar a parte de prevenção geral, especial e as infrações administrativas, né? Entrando um pouco mais aí na questão de como que a doutrina da proteção integral, ela também traz normas que são gerais e algumas específicas, né? E mostrando qual é a relação entre a prevenção geral, prevenção especial e as infrações administrativas previstas no final do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e trabalhando as questões também de procedimento, né, de possibilidade de defesa, e etc. Então, essa também é uma preocupação nossa. Em relação ao direito infracional, ele também foi dividido em dois módulos, justamente para poder ter uma abordagem mais aprofundada do tema. Então, o primeiro módulo é o do ato infracional, vai ser discutido o conceito, a normativa internacional, os direitos, garantias processuais, as medidas socioeducativas, remissão e o procedimento de apuração do ato infracional, para depois ingressar num módulo específico sobre as medidas socioeducativas, com o aprofundamento da lei do SINASE, quais são os objetivos, os princípios, as distinções com o sistema penal, para tirar um pouco aquele ar punitivista, mas sem acabar com a responsabilização do adolescente, como funciona cada uma das medidas, quais são os direitos, como que a gente promove, por exemplo, a convivência familiar do adolescente que está numa medida de meio fechado, quais são a efetivação, direito à saúde, esporte, lazer, funcionamentos na prática das audiências concentradas, enfim, é bem É, extenso o módulo. a gente consegue também abordar plano individual de atendimento, a questão do adolescente com cumprimento de medida socioeducativa com questões de saúde mental, né, que é uma preocupação cada vez maior, que nós temos visto no centro de internação cada vez mais esse público, né, então problematizar essas questões também. O direito da criança e adolescente à solução de conflitos, um modo que eu particularmente adoro o tema, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão de acesso à justiça, a questão dos meios autocompositivos de solução de conflitos,
como que uma criança ou um adolescente ele pode ser um sujeito ativo desse processo de solução de conflitos, trabalhar a teoria do conflito, o mapeamento de conflitos, né, a justiça restaurativa ou as práticas restaurativas que também são mencionadas, né, na lei do SINASE. Então, os projetos de justiça restaurativa que existem no Brasil, alguns projetos em escolas, em outros locais, em comunidades, enfim, para poder começar a instaurar essa mudança de paradigma e uma cultura de paz. É um tema muito importante da gente estar discutindo, até porque o, o adolescente, a criança, ela se torna protagonista nesse processo de solução de conflito quando a gente sai daquele sistema tradicional do judiciário mesmo. E a gente entra no módulo criança, adolescente e novas tecnologias, que vai trazer uma introdução ao mundo digital, como que a criança e o adolescente está se relacionando com esse meio e como que são as normativas ainda em elaboração. Então, nós vamos trabalhar com o que a ONU traz, com a Observação Geral número 25, com a resolução do CONANDA, a Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, como funciona a autoridade parental no meio digital, quais são os limites, quais são as possibilidades desse controle parental, se tem uma privacidade, como funciona. O sharing, que é um tema muito polêmico, que é o compartilhamento excessivo de fotos, vídeos, dados de crianças e adolescentes na internet, quais são as repercussões desse compartilhamento para a criança e como que isso vai refletir no futuro. Então, a própria utilização das redes sociais, alguns contratos, microtransações, jogos digitais, apostas, então, muito a se discutir. E volto também no debate dos influenciadores digitais mirins, como que é essa exposição, essa forma de trabalho, quais são as consequências para a vida do influenciador. No módulo de direito de criança e adolescente com deficiência, a nossa ideia é justamente poder trazer os pontos, né, de interseção entre o microsistema do direito da criança e o microsistema do direito das pessoas com deficiência. Então, abordamos aqui a, a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Convenção de Nova York para pessoas com deficiência, ao espectro autista, questão de judicialização da saúde, direito à educação e como que acesso ao apoio, né, pedagógico, enfim, saúde, educação, mostrando como que a criança, adolescente com deficiência, ela também tem acesso a diversos outros direitos que são previstos para as pessoas com deficiência e como que esses direitos devem, né, ser adaptados para atender esse público infanto-adolescente. E a gente segue com os crimes contra a criança e adolescente. Nesse módulo, vão ser abordados tanto os crimes em espécie, os crimes específicos, quanto uma teoria geral da parte especial desse tema, com algumas legislações específicas, como a lei Henri Borel, da violência contra de crianças e adolescentes, a lei do depoimento especial, escuta especializada, situação de infiltração de agentes policiais, o, o bullying também, que recentemente está criminalizado, bullying, cyberbullying. Então, é um módulo que ele vai trazer também um diálogo do direito penal, do processo penal e o direito da criança e adolescente. No modo violências, atuação e atuação dos sistemas de garantias de direitos, a gente, a partir da ideia do sistema de garantia de direitos construído lá no segundo módulo, para, né, mostrar como que ele deve atuar nos mais variados tipos de violência. Né? Não só isso, né? Trabalhar também como que a criança e o adolescente vítima devem ser tratados, né? O depoimento sem dano, né? O depoimento especial,
as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, né, a integração das políticas de atendimento, a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Então, né, tudo isso será abordado nesse módulo também. E em relação ao módulo Direitos de Crianças e Adolescentes em Juízo, o foco principal é a efetivação do direito de participação dentro do judiciário. Então, vai ser trabalhado tanto o depoimento especial como um meio de prova ou de participação da criança no processo, a curadoria especial e um tema recente, que é a presença do advogado da criança em conjunto, por exemplo, com o Ministério Público. Então, um advogado apenas para a criança, defendendo os interesses daquela criança em específico. Tema bastante polêmico, a gente sabe que ainda não guarda o respaldo nas decisões dos tribunais superiores, mas na Argentina e em outros países já trabalham com essa ideia. Por isso é importante a gente começar esse debate o mais rápido possível no Brasil. Né? Em gênero, etnia e sexualidade, a ideia é discutir a questão de identidade, direitos reprodutivos, racismo, não discriminação, né? Genocídio da população negra, sexualidade, criança e adolescente transgênero. Né? Então, a ideia é fazer um apanhado por essas situações que envolvem tanto o gênero quanto a etnia, né, e a sexualidade, e poder trabalhar esse tema, né, mostrando o que o direito, propriamente dito, né, e a filosofia e outras ciências podem nos ajudar a compreender essa realidade do adolescente, da criança de hoje em dia. E a gente segue com o módulo Crianças e Adolescentes Imigrantes ou Refugiados, também um tema bem atual, considerando os conflitos armados que o mundo está enfrentando, além também dos debates da migração por questões climáticas. Então, é um módulo que vai focar no tema da imigração, com análise dos documentos internacionais, a atuação da ONU e a proteção específica para crianças e adolescentes refugiados. Bom, no modo da justiça da infância e da adolescência, a ideia é realmente dar um panorama geral de como esse sistema judiciário da infância e da juventude se organiza. Né? E aí poder falar sobre a atuação não só do Poder Judiciário e da sua equipe interdisciplinar, mas também do Ministério Público, da Defensoria Pública, das ações, né, de classe, de todos essas modificações que acompanham essa justiça. Falando sobre recuo, de procedimento, né, e trazer uma geral sobre esse tema também. E o tema das humanidades vai trabalhar com o ser humano, processo de humanização, conceito de pessoa, quais são os desafios contemporâneos, o lugar da religião, da espiritualidade, como que a autonomia, a heteronomia dentro da sociedade atual e os princípios éticos e a ética profissional. Isso é importante, porque a gente tem que lembrar que a PUC, como a gente colocou dentro da missão dela, né, ela trabalha com essa visão humanista. Então, é importante que a gente também traga nos cursos de pós-graduação, né, esse tipo de visão. E aí, terminando o nosso programa, nós temos o módulo Juventude e Mundo Contemporâneo, Cultura Juvenil e Vulnerabilidades do Ambiente Escolar. É uma disciplina feita em EAD totalmente, então ela não tem aulas síncronas, né? E a ideia é realmente poder discutir questões da juventude, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo que estará fazendo o nosso curso, até também eu, que não sou dos mais novos, né? A gente tem muita dificuldade de compreender essa juventude de hoje. Então, esse módulo é um módulo que a gente vai poder começar a ter uma reflexão, né, sobre como é a juventude de hoje, sobre a relação dela com outras questões que já foram trabalhadas ou que vão serão trabalhadas de outros modos, né, como a questão da rebeldia, do uso de drogas, violências, ocorrentes dentro da escola e fora da escola, prevenção tanto desse tipo de violência quanto o uso de entorpecentes, né, e mostrar como que essa juventude de hoje se organiza, como que ela quer conversar, como que ela quer participar do mundo onde ela vive. Agora uma parte um pouquinho mais prática. Como funciona a política de descontos da PUC? A PUC é uma instituição privada, então ela tem convênios com alguns setores.
E aí, esses setores, eles possibilitam que o aluno tenha uma redução do valor da mensalidade. É importante, né, Marina, deixar claro que é o seguinte, não é a gente que cuida disso, tá, gente? Porque muitas vezes a gente recebe Sim. mensagem, não, mas a gente consegue um desconto. Não, gente, não é isso. Né? Porque ela tem uma política de desconto, ela tem um parceiros, convênios e tudo, né, ex-alunos. Então, se você tiver dentro de uma dessas categorias que tem essa política de desconto, a PUC tem realmente um programa de descontos que você pode acessar. No site tem tudo explicadinho, tudo direitinho, então é uma informação também de fácil acesso. Uhum. O contato, gente, para entrar em contato conosco, né, os coordenadores, estão lá no próprio site da PUC, tem lá a questão dos contatos, né, Marina? Né, e Sim, pode fazer o contato por lá. A gente responde todas as dúvidas, todas as questões que aparecem para nós. tem Marina, o. tem um outro ponto também que a gente esqueceu de falar, que a gente podia incluir. A questão do TCC, né? A Sim. nossa pós-graduação, ela não exige a realização de um TCC, né? Mas, para aqueles que querem ter um trabalho de TCC, a PUC existe a disciplina que você faz à parte e você tem 3 meses para concluir o seu trabalho, né? Aí você pode escolher o seu, conversar, né, mandar para a gente a coordenação, se você queria ter um coordenador específico, né, que a gente tenta trabalhar com essa forma de você ser bem orientado, né? E aí é importante para quem quer seguir carreira acadêmica, para quem quer deixar registrado, marcar ali o fim de uma etapa, né? Tudo isso nós estamos aqui para ajudá-los também, até porque essa é a parte que a gente gosta bastante de fazer. Até para concurso público, conta na pontuação no exame de títulos. Para o servidor é importante para fins de progresso de carreira. Então, vale a pena dedicar os 3 meses para fazer o TCC, fora que é uma produção acadêmica bem interessante E bem orientado, isso a gente pode e bem garantir. orientado, bem orientado. Você quer falar da pesquisa, Marina, por favor? Sim, vou disponibilizar aqui para a gente já caminhar para o encerramento. Eu vou colocar no chat da reunião o Uhum. link da pesquisa de satisfação. Tá. Vanessa, se tem alguma dúvida que você queira tirar conosco, você pode tanto tirar agora, você pode mandar também pesquisas, perguntas se você quiser também, estamos à disposição. Ah, ela tem previsão de início em 12 de setembro, é isso? A previsão é essa mesmo, É né? essa mesmo, né? E aí a gente tem um curso, né? É, é um ano, um pouco mais de um ano, na verdade, e a gente vai dividindo ali os semestres e tudo, né? Mas, assim, é uma pós-graduação, como eu sempre costumo dizer, é uma pós-graduação feita para aquelas pessoas que quem estuda, quem gosta, né, vai se aprofundar, porque é uma pós-graduação que o critério de qualidade que a gente escolheu para selecionar professores, selecionar temas foi é um tema que eu gostaria que tivesse uma pós-graduação? Se é um tema que eu gostaria que tivesse uma pós-graduação, quem eu gostaria que fosse o meu professor? Então, foi assim que nós selecionamos o nosso corpo docente, de pessoas que são referências para nós, né, em cada um dos temas. Então, é uma pós-graduação bem legal. Nós estamos com a primeira turma nossa muito legal, muito heterogênea. Pessoas de Minas Gerais, São Paulo, Rio, Bahia, Mato Grosso, é, Pernambuco. Temos juiz, promotor, defensor público, né? Temos pessoas que trabalham na rede, temos não só formados em direito, formados também em serviço social. Então, é uma possibilidade de troca muito bacana também entre nós, né? E essa é uma das nossas, um dos nossos orgulhos, né? De conseguirmos ter colocado essa pós-graduação realmente transdisciplinar da forma que a gente gostaria. O tempo você falou que é de um ano ou são de um ano e meio, É um 18 pouco mais meses? de um ano, né, Marina? Você sabe certinho, Marina, qual que é o Sim, prazo? são 2 semestres. São É, 2 semestres de aula um e pouco mais, né? Porque mas o semestre ele não começa em isso. fevereiro certinho É, ou em segue um calendário próprio da pós-graduação da PUC. Então, essas datas a gente não consegue falar com precisão,
porque a gente precisa que a administração envie essa previsão. Então, o que a gente tem hoje é a previsão do início em setembro, e aí E termina em vai setembro. mais ou menos dois semestres, dois É, semestres de aula. e termina em setembro, mais ou menos um ano mesmo. Assim. E aí, lembrando que, se você quer fazer o TCC, você tem que fazer o TCC nesse um ano. Você não tem um tempo a mais para fazer o TCC. Então, lá no oitavo ou nono mês, olha, eu quero fazer o TCC, ou fazer antes, né? E aí você vai ter 3 meses para terminar o trabalho. Mais alguma coisa, Vanessa? Não, acho que o restante das dúvidas cai na política de descontos. Aí a gente vai te pedir para você olhar no site mesmo, porque são informações Sim, que a gente não tem. Vocês, alunos da PUC? sim, Então tem sim Fechou. um desconto, sim. Tá? certo. Vanessa, eu vou fazer o seguinte, vou te pedir pra você, a gente vai terminar aqui, vai fechar, para a gente poder colocar disponibilizar essa nossa conversa Gravação. aqui no link da PUC. Eu vou te pedir para você ficar um pouquinho com a gente, pode ser? Assim, A gente poder te conhecer um pouco mais, pode ser? pode sim. Então tá. Então, a gente queria agradecer muito quem teve conosco, né? Vai ser um prazer enorme tê-los, né, como nossos alunos, e espero encontrá-los em setembro. Marina? Até lá.